pé um pouquinho mais. A gente lê a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Versículos do 1 até o 2. 1 e 2. 1 Samuel 11, 1 e 2. Mais ou menos um mês depois, Naás, rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade e então os homens de Jabes lhe disseram: vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo e nós aceitaremos como chefe. Nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu: eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel. Só tem. Pode sentar, queridos. A gente, boa noite, graça e paz. A gente vê aqui uma história que nos chama muito a atenção. Um rei, né, que quer fazer um acordo de furar os olhos de um povo, para humilhar eles, para humilhar, simplesmente para humilhar. E a gente vê aqui nessa passagem que nesse tempo aqui Samuel, ele era o sacerdote. Samuel aqui, a Bíblia fala, como a pastora Ida contou, a gente conhece a história de Samuel, o pastor Márcio também leu, falou sobre Saul. Nós vamos falar também sobre Saul. Os personagens que nós viemos falar hoje é Saul, Samuel. E a gente vê a história de Samuel. Samuel, a mãe, como a pastora Ida já iniciou, não podia ter filho, ora, e Deus vai e abre a madre, Deus ouve a história de Ana, e quando Ana tem um filho, Deus faz o quê? E ela entrega o filho ali para ser cuidado, para ser tratado, para ficar ali no templo. E a Bíblia fala que quando Samuel chega no templo, os filhos de Eli, eles eram homens que profanavam o templo. Ele sabia, mas ele não fazia nada. E a Bíblia fala que Samuel estava ali, no meio daquela corrupção, no meio daquele engano. Mas a gente nota uma coisa: a lealdade e a fidelidade de Samuel. A lealdade e a fidelidade de Samuel. Samuel uma noite estava dormindo, e a Bíblia fala que quando Ana entregou ele lá para servir no templo, ele estava dormindo e uma voz chamou ele pela madrugada: Samuel. E ele correu. Você vê a presteza, a diligência e a lealdade de alguém tão novo. Ele correu para atender quem é que chamava. E quando ele chega diante de Eli, a Bíblia fala que ele fala assim: não, Samuel, eu não te chamei, volta, vai dormir. Samuel vai dormir, e acontece isso por outra vez, e Eli fala a mesma coisa, vai dormir, e acontece de novo. Ele entende que era Deus falando com Samuel, e Deus ali, quando chamou Samuel de novo, aí ele falou bem assim: ó, quando te chamar, fala assim, fala com teu servo ouve. Foi o que Samuel fez. Quando a voz tornou a chamar Samuel, ele falou: fala que o teu servo ouve. E Deus começou a falar com Samuel. Deus começou a instruir Samuel. E quando Deus começou a instruir Samuel, a Bíblia fala que quando ele voltou, Elias falou assim: fala o que Deus falou com você. Aí ele falou tudo. Aí Samuel falou tudo para ele, o que Deus havia falado com ele, o que Deus havia falado com ele por causa do pecado da sua casa. Samuel, alguém que era leal, que era fiel. A mãe dele agiu com fidelidade, entregou ele. E agora, por causa do pecado da casa de Eli, acontece uma guerra. E nesta guerra, os filhos de Eli vão para a guerra. E na guerra eles são mortos. E quando a mulher, a esposa de um deles, sabe, ouve dizer, escuta dizer
que o seu marido foi morto, o seu sogro foi morto, ela também fica desesperada. Ela fica desesperada. Ali Samuel, ele começa a dirigir, a dirigir o povo, a dar orientação ao povo. Deus falava com Samuel e Samuel falava com o povo. Deus falava com Samuel e Samuel falava com o povo. A Bíblia fala, irmãos, que quando Deus aparece para Samuel, capítulo 3, diz assim, e Samuel falou assim, eis-me aqui, respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse, o Senhor me chamou e estou aqui. E ele respondeu, não sou eu. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou e foi aonde estava Eli e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele tornou a responder, não foi eu que te chamei. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia o Senhor. Mas ele não conhecia o Senhor, mas ele era leal e obediente. Leal e fiel, melhor dizendo. E assim aconteceu. Agora a morte da mulher de Finéias. Versículo 9. A nora de Eli e a mulher de Finéia estava grávida, e já quase na época de ter criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada, e que o seu sogro e seu marido tinham morrido, começou a ter dores de parto, e deu à luz. E ela estava morrendo, mas as mulheres a ajudavam e disseram, tenha coragem, você ganhou um filho. Você ganhou um filho. Mas ela não respondeu nada. E deu o nome desse filho de Icabo, explicando, a glória saiu de Israel. E disse isso falando da tomada da arca. Então ela falou, a glória saiu de Israel quando ela teve aquele filho. Então Samuel ali, Finéias foi morto, irmãos. Finéias foi morto. No versículo, no capítulo 8, o povo pede um rei. Mas antes do povo pedir um rei, a Bíblia fala que Samuel, tudo que Deus falava para ele, o povo morreu, o sacerdote morreu, os filhos morreram. E com a morte deles ali, o povo começou, os filhos de Samuel, eles se tornaram juízes. Se tornaram juízes. E quando eles se tornaram juízes, quando eles começaram a governar, a trabalhar ali, a Bíblia fala que o povo começou a ficar indignado. E essa indignação fez com que o povo pedisse um rei. Nós queremos um rei. Não queremos mais ser comandado pelos seus filhos. Não queremos mais, os filhos de Samuel. Não queremos mais ser comandado pelos seus filhos. Porque os seus filhos não fazem o que você faz. Os seus filhos, eles roubam. Os seus filhos, eles pegam aquilo que é de Deus, eles roubam. Então nós não queremos mais ser governados pelos seus filhos. Nós queremos um rei. E quando Samuel escuta isso, Samuel fica triste. Quando Samuel escuta o povo pedir um rei, Samuel fica triste. Samuel não gostou do pedido, versículo 4, 6. Samuel não gostou do pedido deles, então foi orar a Deus. Samuel começou a orar a Deus. Quando Samuel orou a Deus, Deus falou assim, Samuel, eles não rejeitaram você não, Samuel. Eles rejeitaram foi a mim, Samuel. Dá um rei para eles, vamos dar um rei para eles. Eles não rejeitaram a você, eles me rejeitaram, eles estão me rejeitando. Só que eu vou voltar um pouquinho mais lá para trás. Quando Eli morreu os seus filhos, a Bíblia fala que a arca ela foi levada. Os filisteus levaram a arca. E quando eles levaram a arca, eles levaram a arca para Ebenezer de Asdod. Ali tinha um deus, Asdod, um deus, Dagom. E aquele deus que estava ali, eles pegaram a arca da aliança e colocaram no templo de Dagom. Só que toda vez, amanhã que eles iam ver aquela arca,
adorar, Dagom estava de cara no chão. Dagom estava virado para o chão. Toda vez, a arca da aliança dentro do templo de Dagom. E agora, quando eles entravam no templo, Dagom estava de cara no chão, com a cara no chão. No dia seguinte de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão em frente à arca da aliança. No dia seguinte, foram de novo e a mesma coisa. Por essa razão, os cristãos disseram: tira essa arca daqui e leva ela para outro lugar. Leva ela para outro lugar. Então mandaram um mensageiro chamado 5 governadores filisteus. E lhe perguntaram: o que vamos fazer com a arca de Deus de Israel? Aí eles falavam assim: ó, leva ela, porque aí ela foi levada para um lugar, e nesse lugar começou a dar tumores nos homens. Levavam para Gate. E quando eles levaram para Gate, o povo de Gate começou a ter tumores. Então eles ficaram apavorados: tira essa arca daqui. Tira essa arca daqui. Eu não quero a arca de Deus, a arca da aliança, eu não quero ela aqui. Tira ela daqui. Levaram a arca para outro lugar. Conduziram a arca de Deus para outro lugar por causa dos tumores que causaram nos homens. Agora os filisteus fizeram que os seus sacerdotes, que os seus magos, que haviam dito, mandaram fazer, eles falaram assim: vamos fazer tumores. Primeiro pegar a arca e levar para outro lugar. Mas antes de eles levarem a arca para outro lugar, eles queriam dar uma oferta. E essa oferta ele mandou fazer tumores, né? Tudo de ouro, para entregar para esse lugar onde a arca ia ser levada. Para entregar para Bet-Semes. A arca foi para Bet-Semes. Só que quando a arca chegou em Bet-Semes, o povo estava ali trabalhando. E quando o povo avistou a arca, o povo ficava alegre. Eles ficaram alegres pela arca. Eles ficaram alegres porque a arca de Deus chegou ali naquele lugar. Só que aquela arca ela não podia ficar ali, porque aquela arca ela tinha um lugar. Ela tinha um lugar. Os filisteus fizeram o que os sacerdotes mágicos haviam dito, que pegaram 2 vacas, amarraram a carroça, prenderam os bezerros no curral e depois puseram a arca do Senhor. Então pegaram bezerros novos, vacas novas, pegaram uma carroça nova, colocou a arca e mandou levar. Mandou levar. Tirar a arca daquele lugar. Então o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. Versículo 13. Colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a arca da aliança. E quando eles viram a arca da aliança, eles ficaram alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça, a madeira, mataram as vacas, queimaram em sacrifício ao Deus. E os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa e com imitação de ouro puseram em cima da grande pedra. E naquele dia o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas, também sacrifício de animais. 5 governadores filisteus viram isto e no mesmo dia voltaram para Ecrón. Os filisteus, a arca do Senhor, a arca de Deus, estava num lugar onde não era para ela ficar. Não era para ela ficar. E agora, irmão, a arca do Senhor, ela vai para Jearim. Quando ela chega em Jearim, os moradores de Bet-Semes disseram assim: quem pode ficar diante do Senhor? Quem pode ficar diante do Senhor? Quem pode? Então, os homens daquela cidade de Jearim foram e levaram a arca do Senhor e colocaram na casa de Abinadab, que ficava num morro, e escolheram e separaram seus filhos Eleazar para tomar conta dele. Aqui, teve um tempo, eles estavam sempre assim, uma hora cria, uma hora não cria, uma hora gostava, uma hora não gostava, uma hora adorava. Eles adoravam muitos deuses. Então Samuel disse ao povo, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo: os seus deuses
imagem de deuses, da deusa Astarote, e dedique-se completamente ao Senhor, e adorem somente a Ele, e Ele virá a vocês, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. E Ele livrará vocês do poder dos filisteus. A gente vê aqui, irmãos, que o povo havia pecado contra Deus. O tema dessa palavra de hoje é: diante de uma afronta, se indigne. Não deixa pular teu olho, não. Se indigne. Se indigne. Agora Samuel, o que ele faz? Ele leva o povo para Mispa. E quando eles vão para Mispa, Samuel ali começa a conversar com aquele povo. Ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram contra os seus homens para atacar. E os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel. Ficaram com medo e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho, queimou tudo, e fez o sacrifício, e pediu ao Senhor e disse ao povo. Ele respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo, o povo estava orando. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício, o povo orava. O povo orava. E a gente vê aqui que o povo orando, o povo não parava de orar. Samuel fazendo sacrifício. No versículo 11, os israelitas saíram de Mispa, perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra entre Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Quando eles tiveram vitória contra os filisteus, Samuel pegou uma pedra e colocou ali e falou bem assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Diante de uma afronta, querido, não deixa pular o teu olho, não se indigne, fica indignado. Fica indignado. Aí a gente vê mais na frente. A gente vai ver mais na frente que Samuel fez aquele altar, colocou ali e falou: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Agora, o que acontece? Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, de Hebron até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Todas as terras que eles haviam roubado foram devolvidas ao povo de Israel. Todas as terras. Aí é aí que depois Samuel volta para casa. Quando Samuel volta para casa, Samuel já fica velho, Samuel envelheceu, o povo começa a pedir um rei. Eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Os filhos dele eram juízes, mas só que eu, como eu falei para você, no versículo 3, capítulo 8, versículo 3, porém, não seguiram o exemplo do pai, estavam interessados somente em ganhar dinheiro e aceitavam o dinheiro por fora, não dedicavam a causa justa. Esse é o espírito de Samuel. A gente está falando pela manhã sobre lealdade e fidelidade. Lealdade é algo de dentro para dentro. Lealdade é algo de dentro para dentro. É algo que está dentro de você. Fidelidade eu pratico, eu exercito com o outro. Eu preciso de alguém para eu ser fiel. Só que Samuel, ele era leal e ele era fiel. Porque Samuel tinha isso dentro dele. Dentro dele. Os filhos de Samuel. Samuel, ele ensinou um homem que foi alguém que ouvia a voz de Deus. Fazia o que Deus mandava, o que Deus falava. Com certeza ele ensinou os filhos o correto. Só que a lealdade, como eu falei, é algo dentro. Isso é independente de pessoa, isso aí é cada um. Isso é uma responsabilidade de cada um. É uma decisão, é uma escolha. Eu escolho ser leal, eu escolho ser fiel. Eu escolho. E a gente sabe que quando a gente escolhe ser leal e quando a gente escolhe ser fiel, é porque a gente está conectado no trono. Nós falamos que aquele que é leal, a lealdade é como o pino da porta. A lealdade é como o pino da porta. Isso aqui, ó. Se você tirar isso aqui, ou se isso aqui tiver muito, porque isso aqui às vezes está ruim. A gente faz uma força para puxar. Se não tiver lealdade, vai ter força para puxar.
Você vai fazer força para a porta se abrir. Mas se você for leal, a porta vai abrir facilmente, porque a lealdade é como se fosse o pino da porta. Samuel, Deus falava com Samuel, Deus ouvia, ou Samuel ouvia a voz de Deus quando ele passou a entender que era Deus que falava com ele. Só que os filhos de Samuel não, os filhos de Samuel faziam o contrário. Então o povo se indignou, o povo falou bem assim: não, peraí, eu não quero, nós não queremos os seus filhos reinando, governando sobre nós. Não queremos os seus filhos. Samuel fica triste com isso. Samuel fica triste com isso. Aí Samuel começa a explicar: ó, se vocês quiserem, vocês querem um rei, não querem um rei? Ó, o rei tem a ordenança daquele que tem um rei. Todos os países têm um rei, mas aquele que tem rei vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar para ele. Ele vai tomar conta das suas terras. Ó, tem esse pós e esse contra. As filhas de vocês terão de se preparar, de preparar os perfumes do rei. Samuel começou a explicar tudo que Deus falava com ele, falar com o povo. Mas o povo falou assim: não, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E agora Deus fala bem assim para Samuel: Samuel, eles não querem o rei? Versículo 22. Faça o que eles querem. Dê a eles um rei. Aí Samuel pediu todos os homens de Israel que voltassem para casa. Então todo mundo para casa. Todo mundo para casa. Agora havia um homem. Eu não falei que a gente ia falar sobre Saul? Havia um homem chamado Quis. Quis, ele tinha um filho que chamava Saul. Saul teve um tempo que os animais de Quis haviam se perdido. Então Saul o que fez? Quis falou assim: vai procurar, sai para procurar o nosso rebanho. E quando Saul saiu para procurar o rebanho, olha como que Deus faz, irmão. Olha como que Deus faz. O povo pediu um rei. O povo estava buscando um rei. O povo queria um rei. Deus falou para Samuel: dá um rei para ele. Deus começa a preparar. Quando se há lealdade e fidelidade, você não precisa correr atrás não, porque Deus te responde. Quando há lealdade e fidelidade, a porta se abre na hora que ela tem que se abrir. Quando se há lealdade e fidelidade, há conexão no trono. Mas se não houver conexão no trono, você vai cansar de pedir. As portas vão estar fechadas. Samuel, ele estava conectado na tomada, no plugue da tomada. Samuel, ele tinha o pino da porta, que era a lealdade. A lealdade estava sobre Samuel. E quando se há lealdade, irmão, não importa o que você me fez. Você pode me fazer o que quiser, você pode me maltratar. Eu decidi ser leal. Eu decidi ser leal. Se eu decidi ser leal, eu vou ser leal. Agora você pode também ser fiel e não ser leal. Você pode ser fiel e não ser leal. Eu só vou fazer para você enquanto você estiver fazendo para mim. Quando você não fizer mais para mim, eu falo de ser fiel. Samuel era um homem leal diante de Deus. Os seus filhos não. Agora, Deus está conectado com o trono. Quando você está conectado com o trono fala e você entende. Mas se você não estiver conectado com o trono vai falar e você não vai entender. O trono vai falar e você vai fazer o contrário. O trono vai falar e você vai fazer aquilo que você quer. Vai fazer aquilo que você quer. Agora, Deus falou com Samuel. Deus falou com Samuel. Antes dele encontrar com Saul. Eles não querem um rei? Nós vamos dar um rei para eles. Nós vamos dar um rei para ele. Agora Saul perde as ovelhas, perde o rebanho. Saul vai procurar. E quando Saul sai para procurar, Saul não encontra. E Saul pergunta às pessoas e não encontra as ovelhas. E aconteceu, versículo 3. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. E eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salissa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Salim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não a encontraram. E quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: vamos voltar. Vamos voltar para casa porque meu pai pode estar preocupado. Vamos voltar para casa. Mas só que o empregado falou assim: peraí, tem um profeta. Tem um profeta
profeta nessa terra, me disseram que tem um profeta nesse lugar, que ele fala tudo, ele fala o que acontece, Deus fala com ele. Aí Saul, para você, Saul não estava interessado em ser rei não. Saul ele saiu para procurar as ovelhas, mas o povo pediu um rei. O povo escolheu um rei. O povo escolheu um rei. Então agora ele foi, vamos voltar para casa. O empregado respondeu, espere aí. Nessa cidade mora um homem santo e muito respeitado, porque tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Saul perguntou assim, mas nós vamos lá. Mas o que a gente vai dar para ele? O que nós vamos ofertar? O que nós vamos presenciar na vida dele? Foi isso que Saul falou. O que nós vamos fazer para dar a eles? Saul perguntou, se formos lá, vamos levar para ele. O que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas, não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? O empregado respondeu, tem uma pequena quantia de prata que eu posso dar a ele, que nos conte aonde nós podemos achar as jumentas. Mas tudo já é um plano de Deus, irmão. Tudo já é um propósito de Deus, porque Deus já está planejando tudo por causa de Samuel, por causa da lealdade de Samuel. Agora eles vão e levar aquilo para o profeta. Só que eles foram na cidade, e quando eles chegam na cidade, eles perguntaram, e algumas moças falavam assim, ele acabou de chegar para oferecer sacrifício, ele está entrando na cidade. E quando Saul vai para poder se encontrar com Samuel, quando Saul sai para encontrar com Samuel, Saul ele pergunta assim, onde que está o vidente? Aí Samuel fala daqui, sou eu o vidente. Sou eu o vidente. E quando ele fala que sou eu o vidente, versículo 14, eles foram até a cidade, quando ia entrar, viram Samuel que saía para subir ao lugar da adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel, amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim, e você o ungirá a ser governador do meu povo de Israel. Irmãos, a gente vê uma coisa aqui. Quando você está ligado no trono, quando você está conectado no plug, quando há lealdade na sua vida, você está conectado no trono, o trono fala para você, e quando você chega diante da pessoa, você já sabe. Deus fala assim, Deus faz assim, caiu, na tua frente. Deus faz cair. Não tem engano, irmão, não tem engano. As pessoas pensam que tem, mas não tem não. Não tem não. Quando se há lealdade, quando se há fidelidade, o céu revela para você aquilo que está oculto. Quando se há lealdade e fidelidade. E agora Samuel, ele ali diante de Saul, versículo 15. Deus revelando, Deus mostrando para Saul. Quando Saul se aproxima de Samuel, Deus fala assim, é esse aí. Quando Samuel viu Saul, versículo 17, o Senhor disse, este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Irmão, quando se há lealdade e fidelidade, mesmo que às vezes você seja ferido por uma atitude, mesmo que você às vezes seja como que eu posso dizer? Não. Uma pessoa que não é ofendida. Uma pessoa que não sabe agradecer. Ingrato. Mesmo diante de uma ingratidão. Samuel sabia que Deus falou aqui com Samuel, o que eles estão fazendo não é com você não, Samuel. Samuel, a ingratidão deles não é com você não, é comigo, Samuel. Deixa, Samuel. Samuel continuou, irmão. Deus falando com ele, irmão.
Então quando Samuel vê Saul, Deus fala assim, é esse aí. É esse aí. É esse aí. Aí quando Samuel viu Saul, o Senhor disse, é este o homem a quem eu falei. Saul foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou, por favor, onde mora o vidente? Samuel respondeu, eu sou o vidente. Vá diante de mim ao lugar de adoração. Vamos comigo no lugar de adoração. Vamos comigo no lugar da adoração. E foi Saul e Samuel no lugar da adoração. E eles foram ali. Só que Saul estava preocupado com as ovelhas, com as jumentas. Mas Samuel falou assim, fica preocupado com as jumentas do seu pai não. Não fica preocupado não. Não fica preocupado. Muitas das vezes, irmão, se há lealdade em você e há fidelidade em você, queridos, não fica preocupado. Não fica, aquieta-te. A lealdade traz você uma confiança naquele que você confia. A lealdade traz você se apoia. Você se apoia naquele que você... Quando se há lealdade. Não é lealdade de boca, irmão, porque existe lealdade de boca. Não é lealdade, eu sou leal, porque a lealdade ela mostra com atitude. A lealdade não se mostra em discurso, não, a lealdade ela se mostra através de atitude. A gente vai lembrar de Jonatas e Davi. Jonatas, quando ele mostrou a lealdade para Davi, Jonatas fez o quê? Tirou a capa, tirou a túnica, tirou a espada e entregou para Davi. Falou assim, eu sou leal a você, eu vou ser leal a você, eu faço uma aliança com você. A lealdade é isso. Lealdade não é um discurso. A lealdade ela é mostrada através de atitude. Então Samuel aqui, agora Deus fala com Samuel. Deus mostra para Samuel. Deus mostra para Samuel. E eles vão para o lugar de adoração. Eles vão para o lugar de adoração. Vocês dois vão junto comigo. Foram eles dois, com o servo e Saul, para o lugar de adoração. Amanhã cedo eu responderei todas as suas perguntas. Então vocês poderão ir embora. Não se preocupem com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem você. É você. Você, a família de seu pai. Você e a família de seu pai. Saul respondeu, eu sou da tribo de Benjamim. Saul, irmão, ele foi procurar, foi a jumenta, ele não foi em busca de reinado. Ele não foi em busca de reinado. Aqui ali Saul estava sendo leal e fiel ao pai dele. Ele foi em busca de reinado. Não foi em busca de reinado. Aí ele falou assim, poxa, quem sou eu? Eu sou o menor da tribo lá do meu pai. Eu sou aquele... Quem sou eu para alguém que está me procurando? Importante. No versículo 22, aí Samuel levou Saul. Eu vou chegar lá, querido, diante de uma afronta. Se indigne, não deixe pular o teu olho. Aí Samuel levou Saul e o empregado e mostrou o salão da festa, o salão de festa, e pediu que os sentasse na cabeceira. Agora Samuel, no salão de festa, uma mesa, Samuel falou assim, Saul, senta na cabeceira. Honra. Não, quem é leal sabe honrar. Quem é leal sabe honrar, independente do que ele está passando. Samuel manda Saul sentar na cabeceira da mesa. Aí Saul senta ali e Samuel começa a servir a Saul. Porque ele entendeu que Deus escolheu Saul. Deus havia escolhido Saul. E assim Samuel levou Saul. Agora traga aquele pedaço de pão. Olha bem, irmão. Deus já havia falado com Samuel. Samuel estava ligado no trono. Samuel estava recebendo do trono. E o trono falava com ele. E ele entendia o que o trono falava. Agora Samuel sabia que o povo queria um rei. Samuel já prepara os pães. Já prepara tudo para poder oferecer para o rei. Para honrar o rei. Aí Samuel fala assim com os seus criados. Traga aquele pedaço de carne e que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado. Deixar reservado. Ou seja, ele preparou. Ele não chegou lá, não, Deus falou, eu estou com raiva porque eu fui escolhida, eu estou com raiva porque o povo me rejeitou, eu estou com raiva porque o povo não me aceitou, então eu vou fazer o contrário. Não, quem está ligado no trono, quem está conectado no trono, irmão, não tem essa atitude. Não tem essa atitude. Não tem essa atitude. A atitude dele é diferente.
Aí agora Samuel, ele fala bem assim, pede o cozinheiro, pegou o melhor, a Bíblia está falando isso, o cozinheiro pegou o melhor pedaço. Irmão, quem está conectado no trono, ele sabe o que ele oferece, e aquilo que ele oferece tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Ele está oferecendo para o rei, para o futuro rei. Olha aqui, está o pedaço que foi reservado para você. Honra, coma, pois foi guardado para você comer nesta ocasião em que eu convidei o povo. E assim naquele dia, Saul jantou com Samuel, e depois os dois desceram do lugar da adoração para a cidade, e aí arrumaram. Aí Samuel falou bem assim: arruma a cama para ele lá no terraço. Arrumou a cama para ele, eles dormiram ali. No dia seguinte, Deus fala com Samuel e manda Saul se levantar. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul dizendo: levanta, está na hora de ir, eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou e saiu junto com Samuel para a rua. E quando chegaram a sair da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vai na frente, deixa ele ir na frente. O que Deus quer falar é eu e você, deixa ele ir na frente. O empregado foi na frente, Saul ficou com Samuel. Só que Samuel já estava levando o quê? Uma botija de azeite. Ah, Jesus! Samuel já estava levando uma botija de azeite para ungir Saul. Saul, lealdade, irmão. Lealdade tem que... Se você fala que você é leal, você entende o que Deus fala. Se você entende o que Deus fala, aí você está conectado no trono. Mas se você não entende o que Deus fala, a lealdade está distante. A lealdade está distante. Agora Samuel faz o quê? Tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite sobre a cabeça de Saul, beijou e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus escolheu para ser chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, aí Deus, quando Ele fala, Ele dá para ele prova. Quando Ele fala, Ele confirma. Ele não é aquele que fala e fica a palavra voando no ar, não. Quando Ele fala, quando Ele mostra, Ele confirma. Ele mostra, Ele confirma. Então Ele fala assim: ó, quando você for embora, você vai encontrar 2 homens no túmulo de Raquel. 2 homens. E da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas. Você vai encontrar 2 homens. E esses 2 homens falam assim: já encontrei Saul. Já encontramos a jumenta. Já encontramos a jumenta do seu pai. Você vai continuar seguindo. Samuel falando com Saul: você vai continuar seguindo. Você vai encontrar uma árvore sagrada que fica em Tabor. Ali vai encontrar 3 homens. Esses 3 homens, eles vão estar indo para oferecer. Eles estão indo para oferecer um sacrifício a Deus. E esses 3 homens, vai estar carregando, eles estarão carregando, um deles estarão carregando 3 cabritos. O outro, 3 pães. E o terceiro, um odre de vinho. O que está carregando os pães, ele vai te dar 2. Pega. É assim que Deus faz, irmão. Pão. É assim que Deus faz. Pega. Não tinha acontecido nada disso. Falou lá atrás com Saul. Pega. Agora, e em seguida, você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas. Esses profetas vão estar descendo do monte, dançando, cantando com harpa, dançando e cantando. E eles vão estar profetizando. E quando você ouvir, você também vai profetizar. A unção de Deus vai vir sobre a sua vida. Não aconteceu outro. Quando Saul foi. O Espírito do Senhor dominará você. E você vai agir como um profeta junto com eles. E ficará uma pessoa diferente. Quando se tem o Espírito Santo, fica uma pessoa diferente. Agora Saul, que ele vai, ele segue,
Ele segue. Deus ia na frente de Saul. Deus mudou o coração de Saul. Deus mudou o coração de Saul. Irmão, Saul, a gente viu na história que Saul não pediu para ser rei. Saul, ele tinha um coração ainda porque ele era obediente e estava obedecendo seu pai. Ele ali até então estava tudo normal com Saul. Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele, ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando a jumenta. E respondeu Saul: e como não encontramos, nós fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. E ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados. E respondeu Saul, porém, não contou ao tio o que Samuel havia dito a respeito que ele seria. Ele não contou. Agora, irmão, Saul se torna rei de Israel. Torna rei de Israel. E quando ele se torna rei de Israel, Samuel chama todo o povo para uma reunião religiosa lá em Mispa. Aí disse o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês. E Deus começa a lembrar ele. Eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês da terra da escravidão. Assim como ele fez com você e comigo. Ele nos tirou da terra da escravidão. Ele nos tirou, nós vivíamos escravos. Ele nos tirou. Então Deus começa a falar com ele: eu tirei vocês, eu livrei vocês do Egito. Eu livrei vocês dos egípcios, todos os outros povos que maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhe desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separando por tribo. Agora Samuel vai separar o povo por tribo. É separado por tribo. Separa o povo por tribo, grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele e fizeram um sorteio. E nesse sorteio a tribo de Benjamim. E então Samuel mandou que a família da tribo de Benjamim avançasse. Aí os homens da família de Maque avançaram. Saul escondeu. Saul se escondeu. Porque Saul não foi buscar para ser rei. Saul se escondeu. Os homens foram lá e trouxeram Saul. Então correram e trouxeram. Versículo 23 fala isso. Então eles correram e trouxeram Saul. E Saul é o homem mais alto. Saul é o mais alto de todos ali. Saul é o mais alto. Não tinha ninguém mais alto que Saul naquele lugar. E agora Saul se tornou rei. Nós vimos que ele se tornou rei. Mais ou menos um mês depois, Naás se levanta contra o povo de Deus. Naás, rei dos Moabitas. Naás dos Amonitas. Naás marcha contra o povo de Israel. Marcha contra Jabe, contra a terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade e então os homens de Jabe disseram assim: vamos morrer. Aí quando eles falam vamos morrer, o que vamos fazer? Vamos fazer um acordo. Irmãos, quem é leal não faz acordo não, irmão. Quem é leal, ele não vende aquilo que Deus colocou. Quem é leal, ele não troca. Quem é leal não faz negociação, não. Quem é leal não faz negociação. Ah não, se acontecer isso, você pode furar o meu olho. Naás respondeu assim: eu faço um acordo, mas com a seguinte condição. Eles estavam com medo. Eles pensavam assim: a gente vai morrer mesmo, então vamos fazer um acordo. Eu faço um acordo com você. E o acordo é na seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram: dê-nos 7 dias
para mandar mensagem a todo Israel. Irmãos, quando há lealdade, você confia. A lealdade, ela te faz você ser guardião de costa. A lealdade, ela te faz você confiar naquele em que você depositou a sua confiança. Ela faz, independente de qualquer coisa. A lealdade, irmãos. Aquele povo, ele ficou com medo de Naás. Muitas das vezes Naás se levanta te afrontando e você quer fazer negociação. Não tem negociação leal. Quem é leal não faz negociação. Quem é leal, ele confia em Deus e pronto. Aleluia. Aí Naás, ele tem se levantado. E muita gente, muitos daqueles que conhecem a Deus, têm feito trocas, têm feito negociação, e com isso o olho dele tem sido furado. Aí ele falou assim: não, vem cá, vamos fazer um negócio. Eu faço um acordo com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês. Uma pessoa com o olho furado, uma pessoa com o olho, furar o olho, você vai ter dificuldade de enxergar. Você com o olho furado ou com a parte do seu corpo danificada, não, a parte do seu corpo Leprosado. Como? Leprosado. Não. Computado. Ferida, machucada, com uma lesão. Você pode andar, mas você vai andar sempre olhando para aquela ferida. Vai estar sempre olhando para aquele olho furado, aquele olho que você deixou furar. Vai estar sempre olhando. A parte do seu corpo, você vai ficar sempre com uma dificuldade em exercer bem a função. Agora ele queria furar o olho do povo de Deus, daquele povo, do povo de Israel. Então, aí eles, vou falar com os líderes. Vou ver o que os líderes vão falar. Os líderes de Jabes disseram: dai-nos 7 dias para mandar mensageiro por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Se ninguém não vier nos ajudar, nos entregaremos a você. Olha a resposta do povo. Se ninguém não vier nos ajudar, nos entregaremos a você. Naquela hora, Saul vinha chegando. Naquele momento, Saul vinha chegando e ele fez igual Davi. Saul vinha chegando do campo com o gado e Saul perguntou assim: por que vocês estão chorando? O povo estava desesperado. O rei iria furar o olho deles e o povo estava desesperado. Você viu o que aconteceu hoje, assim, as coisas que acontecem às vezes na nossa cidade, então o povo fica desesperado. Então, esse povo estava também desesperado, chorando. Só que Saul falou assim: vocês estão chorando? Aí ele encontrou os mensageiros de Jabes, e quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus tomou conta de Saul de uma tal forma que Saul se indignou. Saul ficou indignado com aquela atitude daquele rei. E pegou 2 bois, cortou em pedaços e mandou-os por meio de mensageiro a toda a terra de Israel, com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. E o povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. Então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Um só pensamento para seguir Saul. E Saul se reuniu e se levantou em Bezeque, e havia ali 300 mil homens em Israel e 30 mil em Judá. E ele disse ao mensageiro de Jabes: diga ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão o socorro. Amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão o socorro. Amém. Amém. Vocês receberão o socorro. O povo ficou alegre. Quando Saul falou aquilo,
E tudo que Deus falava agora, que Saul falava, Deus confirmava, irmão. Deus confirmava. Não, irmão, diante de uma afronta, você tem sido afrontado? Você tem sido afrontado? Diante dessa afronta, fique indignado. Fique indignado, não faz negociação, não deixa furar o teu olho. Sabe por que você deixa furar o teu olho? Quando você concorda. Concorda como? Ao invés de fazer o que Deus manda, você faz o que a carne manda. O teu olho vai ser furado. Ao invés de seguir o conselho de Deus, você segue o conselho do mundo. Seu olho vai ser furado. Ao invés de... Porque a vontade de Deus é contramão do mundo. O mundo fala bem assim, ó, você tem que dar para receber. Você tem que primeiro receber para depois dar. Deus fala assim, não, você tem que dar primeiro para depois você receber. É contramão. A Bíblia fala assim, o teu inimigo te pedir para você andar 1 milha, anda com ele 2. É o contrário. Se você aceitar a sugestão do teu inimigo, o seu olho vai ser furado. E o olho furado vai te dificultar de enxergar. Olho furado não vai deixar você ver aquilo que Deus tem para você ver. Olho furado vai impossibilitar a sua visão. A sua visão não vai ficar uma visão clara. Olho furado. Olho furado, o inimigo te aperta com facilidade. Olho por quê? Porque você vai ficar com aquele complexo. Vai entrar o complexo, vai entrar o medo, vai entrar a insegurança. Você lembra de Mefibosete? Mefibosete, ele tinha vergonha. Mefibosete, ele tinha um complexo. Mas quando Deus entrou na vida dele, aquilo ali, irmão, acabou. Então, querido, se indigne, está sendo afrontado, fique indignado. Não faz negociação, não, seja leal. Seja leal, queridos, seja leal. A lealdade vai abrir porta para você. A lealdade, quando você é a lealdade, você não vai fazer muito esforço, não vai fazer nem esforço, porque Deus vai na tua frente. A lealdade não vai deixar você fazer negociação. A lealdade, ela abre a sua visão. Quando não se há lealdade, a visão fica turva. Quando não se há lealdade, a gente não consegue ver o que Deus está mostrando. A gente quer lutar com os nossos braços, a gente quer lutar com o nosso punho, a gente quer lutar com a nossa força, e a nossa força não faz nada se Deus não for na frente. Se indigne. Se indigne diante de uma afronta. Se indigne. Como que eu vou me indignar? Orando. Orando, irmão. Vai jejuar, vai orar, irmão. Vai clamar a Deus. Aí Deus vai começar a entrar. Aí Deus, o que Deus fez com aquele povo? Entregou todos eles na mão de Saul. Todos eles. Todos eles. Então, querido, se indigne com a afronta. Não deixa furar o teu olho. Não deixa furar o teu olho, porque maior é o que está com a gente do que o que está com Naás. Maior o que está com a gente. A lealdade, ela vai fazer você caminhar. A lealdade não deixa você olhar para o chão, não, irmão. A lealdade faz você olhar sempre para o alto. A lealdade. Quando se há lealdade entre você, alguém quer te maltratar, alguém quer te humilhar. Deus, não. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou na tua frente. Eu estou na sua frente. É a lealdade. E a lealdade é como eu falei, é uma escolha, é uma decisão, é algo dentro de você, é algo que está dentro. É algo de dentro para dentro. A vitória pode me maltratar, mas eu decidi, eu escolhi, está dentro de mim, ser leal àquele que me chamou, ser leal àquele que me escolheu, ser leal àquele que me comissionou. E ser leal, eu decidi. E se eu decidir, a vitória pode me maltratar. Eu vou continuar olhando para o alto. Eu vou continuar olhando para o alto. E Deus vai fazer com que Naás e todos os meus inimigos sejam confundidos. Todos os seus inimigos serão confundidos. Lealdade, querido, é o pino da porta. Lealdade, se essa porta aqui, ó, essa aqui, ó, aqui, ó, a lealdade. Se não há lealdade, você vai fazer isso, ó, você vai fazer força. Mas se tiver lealdade, a porta vai se abrir no momento que tiver que se abrir. A porta vai fechar no momento que tiver que fechar. Se tiver lealdade. Mas se não tiver lealdade, irmão, você vai fazer força. Você vai fazer muita força. Uma porta abriu, uma porta fechada. Vai fazer muita força. Se coloca de pé. Não se indigne. Não deixe furar os seus olhos. Não deixe.
Não deixa. Situações que se levantam sobre a nossa vida, nós só iremos vencer através de oração e de jejum. Através de oração e de jejum. Naás pode querer furar o meu olho, mas se eu estiver orando, se eu estiver com lealdade e fidelidade diante de Deus, ele será derrotado. Derrotado. Feche seus olhos.